Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de receitas públicas, um assunto bastante cobrado nas provas de concurso. Eu espero que você aproveite bastante esse material. Então, embora lá. Olha só, primeira definição que a gente tem que ter em mente é saber, na verdade, o que é receita, né? Porque tem muita gente, se você é um pouco mais avançado, você não tem mais essa dúvida. Mas tem muita gente que pergunta, receita? O que é receita? Ó, e a gente diz, receita é ingressos de recursos financeiros. Ou seja, receita é o dinheiro que chega até nós. Você aí que ganha um dinheirinho de qualquer modo, de trabalho, de mesada, qualquer dinheiro que chega até você é a sua receita. Isso é receita, é o dinheiro que chega até nós, ok? E o que é receita pública? Já que o nosso tema é público, né? Vamos tratar aqui de contabilidade pública. É importante que a gente saiba o que é a receita pública. Pois eu digo, é a mesma coisa, é o dinheiro que chega até quem? Até os entes públicos federados. Quem são os entes públicos federados, né? Lembrando sempre, quem são os entes públicos federados? Ora, a União, os estados, os municípios e o DF. Esses são os entes federados, certo? Então, o que é receita pública? Ingressos de recurso financeiro nas contas, nos cofres dos entes públicos federados. Isso é receita pública. Adiante. Bem, a gente já definiu então o que é receita pública e é nesse ponto que a doutrina ela começa a chamar nossa atenção quanto à procedência da receita, ou seja, da onde está vindo o dinheiro. Ela classifica a receita pública quanto à sua procedência em originárias e em derivadas. O que quer dizer cada uma delas? Vamos lá, vamos começar pela originárias. As receitas públicas, elas serão originárias quando são arrecadadas por meio de atividade econômica exercida pela própria administração pública. Ok? É atividade econômica exercida pela própria administração pública. Ela é originária, ela origina diretamente do patrimônio público. Né? Vamos a alguns exemplos? Por exemplo, um aluguel de imóvel. Imagine aí que aqui nesse imóvel aqui havia uma escola, havia um hospital antigamente e foi desativado. Encontra-se lá um imóvel público desativado e ocioso. Não tem nenhuma utilidade atualmente para a administração pública. O que a administração pública pode fazer? Ela pode ir lá e alugar esse imóvel. Esse dinheiro que ela vai auferir desse imóvel, esse aluguel, ele é considerado uma receita pública. Só que ele é uma receita pública originária. Originou-se de um patrimônio público, certo? De um patrimônio da própria administração pública. Outro exemplo, preço público ou tarifa. Imagine você, uma pequena cidade aí, cuida do seu próprio transporte coletivo aí, a lotação, a circular, né? Cada região chama de uma forma. E que ela foi lá e investiu, comprou ônibus novos, abriu linhas e começou a rodar com esses ônibus. E aí ela vai cobrar para rodar com esses ônibus uma tarifa. Olha lá, R$ 3,50, sei lá quanto custa, R$ 3,50, R$ 4. Essa tarifa que ela vai cobrar vai servir para dar manutenção nos ônibus, para abastecer os ônibus, para ampliar a linha de ônibus. E esse valor é considerado uma receita pública. Uma receita pública originária. Ora, o ônibus não é patrimônio do município? O município não foi lá, a pequena cidade não foi lá, adquiriu o ônibus? Não entrou esse ônibus no patrimônio do município? Portanto, é a administração pública exercendo uma atividade de transporte, auferindo receita pública originária do seu próprio patrimônio. Outro exemplo, coloquei aqui a Petrobras. Por que eu usei a Petrobras? Porque a Petrobras ela é uma empresa. Em 2021, a Petrobras ela auferiu
uma renda para o Estado brasileiro de cerca de 37 bilhões de reais. O que é esses 37 bilhões de reais? Esses 37 bilhões, ele é uma receita pública. Por quê? Porque a Petrobras é uma empresa pública e ela rendeu, foi lucro para o Estado brasileiro no ano de 2021, 37 bilhões. Ora, como a Petrobras conseguiu esse montante de dinheiro? Por meio de atividades comerciais, petróleo, gás, sei lá mais o que a Petrobras faz nas atividades comerciais dela. Mas petróleo e gás certamente está no rol de atividades da Petrobras. Portanto, a Petrobras rendeu ao Estado esse vulto e esse vulto é uma receita pública originária, né? A Petrobras exerceu uma atividade econômica, ou seja, é como se fosse o Estado exercendo essa atividade econômica. É como se fosse, não, é o Estado exercendo a atividade econômica, certo? Ficou claro isso, pessoal? Então, quando é receita pública originária, é o próprio Estado exercendo as atividades econômicas, ok? E quando é derivada? Bom, quando é derivada, aí já é por meio da soberania estatal, decorre de imposição constitucional ou legal. Então, os impostos, as taxas, as contribuições especiais, isso a gente não tem a faculdade de contribuir ou não. Isso, como diz aqui, ó, soberania estatal, é o poder de império que o Estado tem e ele ofere essas receitas desse modo. Coloquei aqui de exemplo impostos e taxas. Coloquei aqui uma foto do IPVA aqui, IPVA, IPTU, ICMS. Isso, para você que tem um automóvel, por exemplo, o IPVA não é faculdade sua, você ir lá e pagar ou não. Você tem que pagar. E essa receita de IPVA que chega lá nos cofres públicos, ela é uma receita pública derivada. E por que derivada? Porque deriva do patrimônio do particular, do nosso, né? Vou apagar aqui para ficar melhor, né? Deriva do patrimônio do particular. Grava assim, deriva do patrimônio do particular. Receita pública que deriva do patrimônio do particular é a receita derivada, né? Coloquei aqui impostos e taxas de exemplo. Contribuições especiais também é um exemplo de receita pública derivada. Coloquei aqui, ó, a Previdência Social. Talvez você é registrado ou tem uma MEI e vem lá um valor de previdência social, né, para você pagar. Esse valor que você vai lá e paga entra nos cofres públicos como uma receita pública derivada. Ora, o Estado fica fazendo essas classificações, agora é originária, agora é derivada. Não, isso não é normatizado. O Estado não fica fazendo essas analogias. Isso é a cunho doutrinário, ok? Só que cai em prova, e por isso que está aqui, por isso que eu estou explicando. O último exemplo que eu dei, está aqui um poste com uma iluminação pública, coloquei como exemplo a COSIP. O que é a COSIP? Nossa, eu escrevi aqui, mas nem apareceu aí. Essa poste de iluminação que eu coloquei aqui, eu coloquei como exemplo a COSIP. COSIP é a contribuição para o custeio do serviço da iluminação pública, né? Os postes aí da cidade iluminados, isso a gente contribui para que eles fiquem iluminados. Geralmente eles vêm lá destacado na conta de energia. E isso também é um exemplo de receita pública quanto à sua procedência derivada, deriva do patrimônio do particular. Vamos, portanto, ver uma questão que, como eu disse, não está normatizado isso, porém cai em prova. Vamos lá? Olha aí, a receita no setor público pode ser observada sob diversos aspectos. Um deles se caracteriza pelo fato de ser oriundo da exploração do próprio patrimônio da administração pública. Esse aspecto denomina-se receita. Vamos voltar aqui? Olha só. Receita pública, procedência, atividade econômica exercida pela administração pública. Volta na questão.
oriunda da exploração do próprio patrimônio da administração pública, ou seja, é uma receita originária, né? A derivada, nós vimos, deriva do patrimônio do particular. Essa daqui é a exploração do próprio patrimônio da administração pública. Essas outras estão erradas, certo? Vamos conferir o gabarito. Aí, a alternativa B é a correta. Vamos agora tratar do enfoque da receita pública. O que é o enfoque? É o olhar que a gente deve ter sobre esse assunto, receita pública. Vamos, de acordo com o MCASP, além do registro dos fatos ligados à execução orçamentária, deve-se proceder à evidenciação dos fatos ligados à administração financeira e patrimonial. Olha só, vamos ler de novo? Além dos registros dos fatos ligados à execução orçamentária, deve-se proceder à evidenciação dos fatos ligados à administração financeira e patrimonial. E é por isso que eu destaquei aqui. A receita pública, ela é vista sobre dois enfoques, o patrimonial e o orçamentário. Isso acontece simultaneamente, né? Isso aqui vai ser mais importante na hora que a gente for tratar se uma receita ela é efetiva ou não efetiva. Mas é bom criar já aqui na sua cabeça que a receita pública ela tem dois enfoques, sobre o patrimonial e o orçamentário. No slide seguinte, nós vamos ver alguns detalhes que cada um desses enfoques tem. E aí, mais lá para frente, provavelmente vai estar aí no segundo vídeo, a gente vai tratar melhor da importância desses dois enfoques, esse olhar que nós devemos ter sobre a receita pública, mas quando formos tratarmos se a receita vai ser efetiva ou não efetiva. Esse olhar que a gente deve ter é nesse momento. Ora, quando uma receita é efetiva e quando uma receita não é efetiva. Mas segura o coração aí, um pouquinho mais para frente ali a gente vê, ok? Vamos no momento tratar dos detalhes desses dois enfoques, ok? Olha só, vou tirar da tela aqui para ficar mais fácil a visualização para você não perder a sua atenção. Então, como eu disse, enfoque patrimonial e orçamentário. Brunão, por que tem esses dois enfoques? Por que eu tenho que dar atenção ao enfoque patrimonial e ao orçamentário? Bom, é o seguinte, pessoal. Para a contabilidade aplicada ao setor público, o objeto da contabilidade é o patrimônio público, certo? Por isso, ó, patrimônio público. Por isso que o enfoque aqui na receita será patrimonial. E para o enfoque orçamentário? Bom, o enfoque orçamentário ele está na disciplina de administração financeira e orçamentária, cujo objeto é o orçamento público. Por isso, o enfoque aqui é orçamentário. Okay? Vamos ver mais detalhes. Ó, no enfoque patrimonial, que diz aqui, ó, é preciso atender à legislação, normas e também aos princípios contábeis. A receita, vou colocar aqui, ó, a receita precisa atender à legislação, normas e também aos princípios contábeis. Em especial, o princípio da competência, que diz o seguinte: as transações, ou seja, as receitas, são reconhecidas nos períodos a que se referem, independente do seu recebimento. O que isso quer dizer? Vamos dar um exemplo aqui do IPTU. Ó, a legislação que regula o IPTU diz que o fato gerador do IPTU ocorre todo dia 1º de janeiro de cada ano. Se ele ocorre todo dia 1º de janeiro de cada ano, o fato gerador, eu já tenho que fazer o lançamento contábil dessa receita. Ok? Porque, olha só o que diz de novo, ó, o princípio. São reconhecidas nos períodos a que se referem. Qual o período aqui? 1º de janeiro, já tem o fato gerador do IPTU. Contabilmente, eu já tenho que registrar. O princípio fala, são reconhecidas nos períodos a que se referem, independente do seu recebimento. Então, eu já registro uma receita de IPTU, uma provisão de receita de IPTU, já no dia
1º de janeiro. Por isso que tem esses enfoques, né? Esse olhar sobre a receita. Olha, eu não recebi nada ainda, mas o princípio contábil diz que eu tenho que evidenciar essa transação independente do recebimento. Então, como eu estou na disciplina de contabilidade aplicada ao setor público, eu tenho já que registrar esse fato, ok? Vamos dar uma olhada no orçamento agora, enfoque orçamentário. Olha só, o enfoque orçamentário é preciso atender à legislação e normas de direito financeiro e orçamentário. Viu que mudou? Aqui, aos princípios contábeis e as normas contábeis. Aqui, as normas de direito financeiro e orçamentário. Quando eu estou em um, eu observo uma coisa, quando eu estou em outro, eu observo outra coisa? Não, a gente separou aqui, porque tem esses dois enfoques. Didaticamente é importante separar para você, para que fique mais claro os campos de estudo e o objeto de cada disciplina, ok? Então, o que diz as normas de direito financeiro e orçamentário? Olha aqui, ó, no artigo 35 da Lei 4.320, e trata de direito financeiro e orçamentário. Pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas. Olha só, o importante é que no enfoque orçamentário é a arrecadação, é a hora que recebe. Então, como eu coloquei aqui de exemplo o IPTU, dia 1º de janeiro, eu recebi algum IPTU? Não. No meu orçamento não vai mudar nada. Só vai mudar o meu orçamento quando eu realmente receber essa receita. Aí vai aparecer lá no meu orçamento que eu recebi o IPTU. Olha só, de novo, pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas. O que importa aqui é a entrada da receita. O que importa aqui é o fato gerador. O que importa no enfoque patrimonial é o fato gerador, independente do seu recebimento. O que importa aqui no enfoque orçamentário é a arrecadação. Não, beleza. Eu já entendi o que é receita, o que é receita pública e o enfoque patrimonial e orçamentário. Agora me diz uma coisa, de que forma essa receita vem parar nos cofres públicos? Bom, isso é o que nós vamos ver agora em seguida. Olha só, a receita pública, ela tem sua forma de ingresso orçamentária e extra-orçamentária. Vou me tirar da tela para explicar melhor o que é isso, ok? Vamos lá. De forma orçamentária, a receita, ela tem sua forma de ingresso, né? Como ela vem parar nos cofres. Olha, ela vem parar aqui no balde do Estado. Ela tem sua forma orçamentária. O que quer dizer a forma orçamentária? Bom, a forma orçamentária, ela está lá na LOA. É a Lei Orçamentária Anual. Certo? O que é essa receita? Ela aumenta o saldo financeiro da instituição. O que mais? Ela representa disponibilidade de recursos que pertencem ao ente e são utilizados para cobrir despesas. São as receitas que farão frente às despesas futuras. O que mais? Transitam pelo patrimônio do poder público, né? É uma receita, está lá na Lei Orçamentária Anual, ela deve transitar pelo patrimônio do poder público, né? Via de regra, estão previstas na LOA. Ora, por que eu coloquei aqui via de regra? Porque de repente você faz lá a sua lei orçamentária anual, então você faz a sua previsão lá de receita, essa lei é aprovada, começou lá o exercício financeiro, de repente apareceu um milionário lá e quer fazer uma doação. Vai estar lá na LOA? Não, né? Por isso que a gente colocou aqui, via de regra, estão previstas na LOA, ok? Mas de repente apareceu aí talvez uma emenda parlamentar que não estava prevista, talvez apareceu aí um milionário que queira fazer uma doação, né? Olha só o que diz o artigo 57 aqui, ó. Receita orçamentária é toda receita arrecadada. Aqui, o artigo da Lei 4.320 já coloca que toda receita arrecadada é receita orçamentária. E diz mais, diz assim, inclusive as operações de crédito. Operação de crédito comum, né? O empréstimo, o financiamento. Então, inclusive a operação de crédito é receita orçamentária, ainda
que não prevista na LOA. Viu só que, via de regra, estão previstas na LOA, mas pode não estar prevista. Bom, de repente eu comecei meu exercício financeiro lá e deu um perrengue aqui, faltou dinheiro para caramba. Eu vou fazer uma operação de crédito e inserir em seguida na lei orçamentária anual. E esse artigo vem e excetua as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias. A gente vai ver que essas exceções estão, na verdade, aqui, ó. São receitas públicas e sua forma de ingresso é extra-orçamentária. Por isso que a lei já coloca aqui como exceção, ok? E o que é as receitas públicas extra-orçamentárias? Bem, nas receitas públicas extra-orçamentárias, o ente público é mero agente depositário. Ele não é dono do dinheiro, é como se ele só estivesse guardando aquele dinheiro, aquela receita que entrou. O que mais? São recursos que não pertencem ao ente e têm caráter temporário. É o que eu disse agora. O ente é como se o ente estivesse guardando, né? Não pertence ao ente, olha só. O que mais? Não tem reflexo no patrimônio líquido da entidade. Se não pertence ao ente, não tem que fazer parte do patrimônio líquido da entidade, não tem que resultar em patrimônio líquido para a entidade. Tá bom? Receita pública extra-orçamentária. Sua devolução não se sujeita à autorização legislativa, portanto, não integram a LOA. Receita pública extra-orçamentária não integra a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Olha os exemplos. São exemplos de ingressos extra-orçamentários. Depósito em calção. Imagina aí que vai ter uma licitação para uma construção de uma ponte, que o ente que está fazendo essa licitação colocou lá que todos os participantes devam depositar 400 mil reais para participar da licitação. Isso é um depósito em calção. No final da licitação, apenas um licitante irá construir essa ponte. E o que faz com os outros participantes? Devolve os 400 mil que eles depositaram, ok? Por isso que não pertence ao ente, tem que devolver. Por isso que não tem reflexo no patrimônio líquido. Depósito em calção, está lá uma garantia para o licitante participar da licitação. Outro exemplo, fianças. Bom, fianças é um valor dado como garantia também, né? Você aí que às vezes já foi alugar uma casa, foi comprar um automóvel, geralmente tem um pessoal lá que pede fiador, né? Ó, dá um nome de um fiador aí, com um nome limpo e que tem aí um bem para dar como garantia e vai que, né? Então, isso está como exemplo aqui de extra-orçamentária. Outro exemplo, operação de crédito por antecipação da receita. Aí começa as exceções aqui, né? Olha só, antecipação da receita. O que é essa operação de crédito por antecipação da receita? Vamos supor que é uma receita lá prevista. Ou a prefeitura já preveu lá que ela vai receber de IPTU, vou colocar aqui um valor simples aqui, R$ 1.000. Dia 1º de janeiro ela já precisa desse R$ 1.000 lá. E o cronograma de recebimento desse IPTU começa só dia 1º de fevereiro. O que ela faz? Ela vai no banco e fala assim, ó, eu tenho essa receita aqui para receber dia 1º de fevereiro. Só que eu estou em 1º de janeiro e eu preciso já desse valor. O que o banco faz? Vai lá, dá esse valor para o município, cobra os jurinhos dele e isso é uma operação de crédito por antecipação da receita, né? Outra aqui, ó, emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias. Só é bom gravar esses exemplos aqui, ó, porque geralmente é o que cai aí nas provas, ok? São receitas públicas extra-orçamentárias, depósito em calção, fianças, operação de crédito por antecipação da receita, emissão de papel moeda, outras entradas compensatórias. Geralmente está aqui, ó, as perguntas de receita extra-orçamentária, ok? Então grava, essa tabelinha aqui é importante. Conceitos também, importante gravar, mas geralmente essa tabelinha aqui é a mais exigida, ok? Olha só, para atender às necessidades da sociedade, o governo precisa prestar serviços e realizar obras, o que exige gastos. Receita pública é o dinheiro que o governo dispõe
para manter sua estrutura e oferecer bens e serviços à sociedade, como hospitais, escolas, iluminação, saneamento. Em sentido restrito, receitas são as entradas que se incorporam ao patrimônio como elemento novo e positivo. Em sentido lato, são todas quantias recebidas pelos cofres públicos, denominando-se entradas ou ingressos. Até aqui, pessoal, definiu o que é receita, né? Se depois você quiser ler com mais calma, fazer a sua leitura, até aqui definiu o que é receita pública. E aí vem a questão: o tipo de receita que ingressa nos cofres públicos e que não é de propriedade do Estado é a receita, responde aí, receita extra-orçamentária. Olha só, é a receita que ingressa nos cofres públicos e que não é de propriedade do Estado. O Estado aqui é mero agente depositário. É uma receita que está entrando provisoriamente. Ele tem que devolver, né? Receita de capital não é, receita patrimonial não é e receita corrente também não é. Vamos confirmar o gabarito? Aí, gabarito, letra A. O tipo de receita que ingressa nos cofres públicos e que não é de propriedade do Estado é a receita extra-orçamentária. Vamos ver outro? Essa é curtinha, ó. Os recursos financeiros de caráter temporário, aqui de novo, os recursos financeiros de caráter temporário, como as antecipações de receitas, fianças e calções em dinheiro, integram as receitas orçamentárias na lei orçamentária anual. Olha só, lembra da tabelinha que eu falei? Ó, antecipação de receita, fianças e calção. Está falando aqui que é receita orçamentária. Vamos voltar lá? Ó, vimos aqui a tabelinha na receita extra-orçamentária. Não é verdade? Eu falei. Fica de olho nesses exemplos e cai em prova. Cobrado. Olha a questão aí. Questão da CESP, ó, 2020, recente. E aí, tá certo ou tá errado isso aqui? Tá errado, né? É receita extra orçamentária, né? E não orçamentária. Vamos confirmar o gabarito. Olha aí, gabarito E de errado. Lembra bem, aqueles exemplos que a lei nos traz, eles são bastante cobrados em prova. Fiquem ligados, vão lá, decorem eles, vejam novamente lá a tabelinha, os exemplos que a lei nos traz. Vai ser muito importante. Ok? Dito isso, eu queria deixar aqui o meu obrigado. Esse foi um vídeo inicial aí sobre as receitas públicas. Terão mais vídeos, e agora virão os vídeos sobre a classificação da receita, um tema um pouco mais puxado, com bastante detalhes. Vamos entrar aí no MCASP, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, e ele é um pouco mais complicado, por isso que eu deixei ele aí para um próximo vídeo. Aqui fica só nessa mesmo de introdução. Ok, pessoal? Até o próximo. Até mais. Tchau, tchau.